Boa noite, meu povo, boa noite, João. Na graça de Deus, no amor de Maria, 24º dia desta Santa Quaresma, ao vivo, nesta terça-feira, dia 1º de abril. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria. A cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Boa noite, meu povo. Na noite desta terça-feira, nos reunimos neste 24º dia desta Santa Quaresma aos pés da cruz de Jesus. Nós clamamos ao Senhor misericórdia. Clamemos nesta Santa Quaresma que nos dê, Senhor, um coração verdadeiramente disposto a amá-lo e servir. Arranca, Senhor, do nosso peito, do nosso coração, todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência, e dai-nos, Senhor, um santo coração, um coração humilde, disposto a amar, a servir e a perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezando pela Santa Mãe Igreja, por nossa Igreja doméstica, nossas famílias, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, ministros, povo santo de Deus, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje, o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betseda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O homem doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a nossa preguiça é sempre seletiva. Somos moles e indolentes para as coisas de Deus, mas quando se trata de lucrar os bens aparentes do mundo, transformamo-nos em infatigáveis trabalhadores. É preciso, pois, trabalhar para a nossa salvação. No Evangelho de hoje, Jesus cura um paralítico que se encontra na fonte, junto à Porta das Ovelhas. O que nós podemos aprender desse milagre feito por Jesus, que nunca realiza prodígios sem que estes nos convertam? Em primeiro lugar, percebemos neste Evangelho o pecado da preguiça, porque o homem estava há 38 anos doente, deitado, e nunca tinha pedido ajuda a ninguém, nem mesmo aos seus amigos, demonstrando assim uma grande acomodação e preguiça por não ter tomado iniciativa. Uma preguiça que muito provavelmente era pecaminosa, já que Jesus, quando encontrou depois, disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Essa realidade é interessantíssima, pois mostra que nós temos de sair da inatividade que suga as nossas energias para buscarmos
a verdadeira cura, a nossa salvação. Jesus entra numa controvérsia com os fariseus a respeito do sábado, porque sabemos que nesse dia os judeus não podem trabalhar. Então, o fato de Cristo ter curado o paralítico e mandado ele trabalhar, ou seja, carregar o seu leito, enfureceu os fariseus, tanto que no evangelho seguinte eles vão repreender Jesus, que irá responder: o meu Pai trabalha sempre. Nos lembra o evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Assim percebemos o contraste da preguiça daquele doente e da atividade santificadora de Cristo, que deseja imitar o seu Pai, que nunca para de agir. Claro que dizemos isso, Jesus não está falando para não termos dias de descanso, mas que devemos sempre realizar obras para a nossa salvação, buscando-a com zelo e esforço. Ora, o mundo corre atrás do dinheiro e dos prazeres com grande empenho. Quanta energia, iniciativa e laboriosidade são gastas para ir atrás daquilo que um dia irá perecer e acabar. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Que nossos trabalhos quaresmais, portanto, tira-nos da preguiça e da tibieza espiritual, pois a graça está à nossa disposição. Só que é preciso coragem para acolhermos a iniciativa que nos precedeu, que é sempre de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste 24º dia desta Santa Quaresma, deste retiro quaresmal, nesta terça-feira, dia 1 de abril, os méritos da Igreja na defesa da ordem moral. Hoje meditaremos sobre o poder salvífico do perdão. O perdão nos liberta dos grilhões do rancor, da mágoa e abre para nós a possibilidade de reescrevermos a nossa história. Prepare-se para viver este momento de profunda libertação. A libertação da preguiça e da tibieza espiritual, pois a graça de Deus está sempre à nossa disposição. Continuando o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vive presente entre nós. Neste 24º dia, os méritos da Igreja na defesa da ordem moral. Mas, se realmente o primeiro fim e o mais alto mérito da Igreja residem no fato de haver ela guardado sem alteração a doutrina de Cristo e velado pela educação espiritual dos filhos de Cristo, ela também tem distribuído outros benefícios que não assinalamos em primeiro lugar, mas sobre os quais seria injusto silenciar. Antes de tudo, penso na defesa inabalável da ordem moral. Toda a existência da Igreja Católica, toda a história dos seus 21 séculos garantem que, se a base da ordem moral tivesse vacilado em toda parte, no mundo, seus filósofos, os chefes de guerra, os grandes políticos, os homens de dinheiro tivessem traído a honestidade e a moralidade, há no mundo um rochedo que se ergue inabalável, acima das ondas espumantes, imutáveis, o rochedo da Igreja. A Igreja não tem por missão meter-se na política dos estados, mas a sua santa vocação e o seu dever são de assegurar os fundamentos morais, sem os quais não há vida social humanamente organizada. Todo mundo pode ter vacilado, todo mundo pode ter caído na desordem, todo mundo pode ter tido instantes de fraqueza, nos quais foi infiel à moral. Só a Igreja Católica
jamais renegou a moral de Cristo, jamais cedeu a ela, mas tem encarado as faltas dos tiranos e dos revolucionários, dos Neros e dos Césares, dos Napoleões, dos Henriques e dos Filipes, com a mesma ousadia de João Batista, lançando à face do poderoso Herodes: non licenti tibi, não te é lícito fazeres isto ou aquilo. Se uma falsa filosofia quer embalar o mundo nas suas errôneas ideias, se propaga perigosas doutrinas morais, a igreja eleva logo a voz. Infelizmente, nem sempre a escutam, mas pelo menos não se pode dizer que ela não advertiu do perigo. E com isso, a igreja se tornou o primeiro fator da civilização. Não é fácil dar uma definição exata e precisa deste termo, civilização, mas toda a gente está de acordo em reconhecer que a civilização significa o aperfeiçoamento, a elevação, o enobrecimento da natureza humana, a expansão dos valores que estão em germe dentro de nós. E se isso é verdade, então o catolicismo é o mais alto, o mais forte, o mais precioso fator de civilização, pois seu fundador, o Filho de Deus, fez nascer em nós o desejo das alturas espirituais. Cristo veio para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele não se limitou a dar aos homens este mandamento: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, nos lembra o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mas deu-lhes também o poder de se tornarem filhos de Deus, nos fala o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Foi neste terreno magnífico que cresceram os santos que, graças à força divina que emana dos sacramentos da Igreja, elevaram até as alturas vertiginosas a união com Deus, a natureza humana tão fraca e tão propensa ao pecado. Poderíamos consagrar uma instrução especial para expor os méritos da Igreja, dando santos à humanidade e tirando-os das planícies da vida terrena, mas elevá-los ao alto das montanhas, a fim de que esse exemplo nos anime e nos fortifique quando a amargura e o abatimento desesperado se apoderaram de nós, ante as profundezas insondáveis da maldade humana. Compreendamos assim a severidade moral, sem compromisso da Igreja. Pode ser que tenha alguém que, por causa disso, censure o fato de você ser inimigo da civilização e da vida terrena. Mas, hoje em dia, os historiadores não católicos descobrem cada vez mais que os mandamentos da Igreja favorecem a verdadeira civilização. Esses mandamentos que aparentemente se opõem às delícias da civilização terrena e dos seus bens. Houve época em que, por exemplo, censuravam a Igreja o limitar, pela obrigação do repouso dominical, o desenvolvimento da atividade humana. Mas hoje não há ninguém que não reconheça que o homem não é uma máquina que pode trabalhar sem parar, mas um ser vivo que tem uma alma, e que essa alma precisa do fortificante religioso do domingo, ao mesmo tempo que esse repouso físico torna mais suportável e mais interessante o trabalho da semana. O cristianismo eleva o seu protesto contra esse exclusivismo exagerado, que na atividade exterior continua, esquece o eu íntimo, como se o homem existisse para a civilização, e não a civilização para o homem. Hoje já vemos que a Igreja tem muita razão em prescrever o repouso dominical, porque se não se impregnarmos de cristianismo a civilização, ela se transformará em maldição, que sob o verniz exterior oculta uma miséria tremenda. Outros consideram como uma severidade exagerada
a afirmação sem transigência do sexto mandamento, porque com isso a igreja priva o homem da sensualidade, mas a multidão de misérias físicas e morais, de doenças, de hospícios de alienados e de hospitais bem mostram o que seria da humanidade se não fossem as obrigações do sexto mandamento. Outros ainda não compreendem a lei do jejum. Para que servem? Perguntam eles com indignação. Por que é que a igreja não permite aproveitarmos dos prazeres inocentes da terra? Não preciso dizer que, nos dias de hoje, o jejum é tão fácil que não impede mais ninguém de cumprir as suas obrigações profissionais. Mas devo insistir sobre a vantagem que o mandamento do jejum traz para chegarmos ao domínio dos valores espirituais. De fato, o homem apega-se de tal modo à terra, geme tanto sob a tirania dos sentidos, que realmente seria o caso de jejuar, quando chega a sexta-feira ou outro dia de abstinência, e temos então de recusar aos sentidos tal ou tal coisa, que nos concede prazer no momento, e assim podermos assegurar o domínio da alma sobre a matéria. Como vede, irmãos, a igreja não quer destruir, mas construir. E mesmo onde em aparência ela constrange, refreia ou reprime, na realidade favorece os mais nobres ideais da humanidade. E é nisso que consiste o seu grande valor cultural, uma vez que ignoramos se o automóvel ou o avião assinalam um progresso, mas é certo que a libertação do pecado e das paixões é um progresso real. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que possamos meditar estas palavras em nosso coração, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e entregarmos o nosso coração a Ele. Rezemos uma vez mais pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco. Rezemos por nossas casas, famílias, igreja doméstica, santuário de vida e de amor que, assemelhando a Sagrada Família de Nazaré, possa ser no mundo o sinal do amor de Jesus. E assim clamamos a Jesus uma verdadeira conversão neste tempo quaresmal, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que possamos servir com a nossa própria vida e entregar tudo a Ele, pois tudo é dele, tudo é do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, meu Senhor e nosso Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, clamamos e pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus derrame bênçãos e graças e, sobretudo, a conversão dos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã. Terminamos este momento de oração como nós começamos, cantando o Salmo 45 da liturgia de hoje. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó.
O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se o socorro na angústia. Assim não teremos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó.